Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade já não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e que ninguém intercedeu. Então, o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Isaías capítulo 59, versículos 14 ao 17. E é debaixo dessa palavra que eu consagro a minha fala, a vida de vossas excelências, essa casa, saudando em primeiro lugar ao excelentíssimo senhor ministro presidente Cristiano Zanin. Saúdo a belíssima e honrosa decana desta casa, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nosso relator, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministro Luiz Fux, colegas advogados, serventuários, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Cláudia Sampaio, recebam todos a calorosa saudação da defesa. Na minha fala, nós vamos delimitar 4 pontos que são exatamente aquilo que inseriu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, pelo qual eu tenho a honra de defender nessa tribuna, e que inseriram ele dentro de uma investigação maquiavélica, tão somente o primeiro ponto, por ter compartilhado com o tenente-coronel Mauro Cid um documento em que se tratava de uma possível fraude nas urnas. O segundo ponto que a denúncia destaca como elemento incriminador da conduta do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima seria uma suposta reunião, e aqui a fatídica reunião, na residência do general Braga Neto. O terceiro ponto seria um alegado monitoramento do excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, e do excelentíssimo senhor presidente Lula. E o quarto e último ponto, a respeito da elaboração de uma planilha chamada OP Luneta. Vale lembrar que, após os 2 primeiros fatos, que foi o compartilhamento do documento e esse encontro na residência do general Braga Neto, automaticamente foi imposta busca e apreensão cautelares. Ele perdeu o 3º comando da Divisão das Forças Especiais do Estado da Amazônia e perdeu já 4 promoções ao posto de coronel. Tudo isso apenas com os 2 primeiros fatos. A primeira tese que a defesa traz à tribuna é em relação ao cerceamento de defesa ainda em sede de inquérito policial na primeira oitiva do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. 22 de fevereiro de 2024 é a data em que ele é chamado à Polícia Federal para prestar o seu depoimento. Como surpresa, quando se apresentou para colaborar com as investigações, pasmem, o delegado informou que ele era obrigado a responder a 111 perguntas previamente elaboradas. Não havia o direito de responder 1, 2 ou 100 ou 110, apenas a integralidade. Quando o advogado da época pediu acesso aos autos, o acesso também lhe foi negado. Então, além de não conhecer os fatos, objeto daquilo que ele teria que responder, também teria que responder a 111 perguntas. A defesa consignou na época a nulidade, afringindo o artigo 23, parágrafo único da Lei de Organizações Criminosas e a própria súmula vinculante do Supremo. Nós pedimos inúmeras vezes para que ele fosse ouvido. Até hoje, ninguém ouviu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Até hoje, ninguém lhe perguntou, afinal, o que aconteceu? Ninguém sabe. O que nós temos de versão apresentada para a mídia e perante vossas excelências é tão somente a versão da Polícia Federal. Essa é a primeira vez que ele é ouvido através do seu advogado. A segunda tese de nulidade é a respeito da contraditória delação premiada do colaborador Mauro Cid, que prestou mais de 10 depoimentos e, nos primeiros deles, até que tinha uma condizência com a verdade.
Eu lembro da data de 11 de março de 2024, onde ele prestou um depoimento, e depois o derradeiro depoimento, antes de subverter completamente toda a linha de raciocínio, que foi em 19 de novembro de 2024, ele negou completamente qualquer encontro na residência do general Braga Neto, qualquer plano de golpe, negou violência, isso em relação ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, e foi completamente condizente com aquilo que a própria defesa estava falando. Acontece que depois dessa audiência do dia 19, a Polícia Federal pediu a prisão de Hélio Ferreira Lima, a Procuradoria-Geral da República, em apenas 1 hora, apresentou um parecer pela prisão, e o excelentíssimo senhor ministro relator convocou uma nova audiência, agora para o dia 21 de novembro de 2024. Antes de iniciar a audiência, o ministro relator fez um lembrete a Mauro Cid, e eu peço venha a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Fecho aspas. Quando o ministro relator fala que havia uma série de mentiras na delação premiada de Mauro Cid, ele estava demonstrando cabalmente que já havia escolhido uma verdade. Só discerne uma mentira aquele que conhece verdade. Até então, nós só tínhamos um relatório da Polícia Federal, ou seja, elementos informativos de inquérito que sequer eram prova, mas foram suficientes para que o ministro constatasse uma verdade e discernisse uma mentira. Ato seguinte, depois de lembrado que perderia a sua imunidade, que seu pai, sua esposa e também sua filha perderia, ele alterou completamente o seu depoimento e aí sim começou a dizer aquilo que ia ao encontro do que estava no relatório final da Polícia Federal. Nessa mesma audiência, derivou uma segunda nulidade, e aqui eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator, mas a defesa entende que Vossa Excelência ultrapassou os limites legais ao conduzir a audiência do colaborador Mauro Cid, porque Vossa Excelência não só analisou os requisitos legais, mas Vossa Excelência determinou que ele sanasse omissões pelo qual o senhor acreditava que era mentira. E eu devo lembrar aqui, doutor Paulo Boné não está presente, mas essa seria uma atribuição dele. Essa seria uma atribuição do delegado de Polícia Federal, jamais do ministro que conduz a delação premiada. E aqui há uma evidente violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 2.850, pela conduta ativa de Vossa Excelência, mais uma vez, data máxima vênia, indo, inclusive, de encontro com o que o plenário dessa Casa decidiu nos autos da ADI 6298 e as suas conexas, em que disseram e reafirmaram a respeito da constitucionalidade do artigo 3A do Código de Processo Penal, declarando que o Código de Processo Penal e, consequentemente, a Constituição possuem um caráter eminentemente acusatório. Como caráter eminentemente acusatório, não se substitui a atividade probatória das partes, principalmente em um caso como este, em que está decidindo a respeito de direitos fundamentais e da próprio respeito à Constituição. No mérito, excelências, eu trago a primeira tese, que seria a respeito desse fatídico encontro na residência do general Braga Neto, aonde a denúncia traz como se esse encontro fosse previamente elaborado com o intuito maquiavélico de se discutir um plano de golpe de Estado. Esse encontro foi completamente aleatório, e isso não é a defesa que está dizendo, os próprios autos dizem isso, quando do relatório da Polícia Federal, na página 477, tem um áudio do tenente-coronel Cid com o de Oliveira, que também estava neste encontro, onde ele disse: ou vai lá para o Alvorada, ou vai lá para 112, bloco B. Ou seja, havia uma aleatoriedade, ministra Carme, veja, havia duas possibilidades para que ele se encontrasse, ou no Alvorada, ou no bloco B da 112. Caso eles tivessem optado pela primeira, jamais teriam ingressado na residência do general Braga Neto. Jamais, ministro Fux, teriam conhecido o general Braga Neto. Jamais teriam incorrido em uma suposta reunião de plano de golpe de Estado. Isso quem não fala é a defesa. O relatório final diz exatamente a respeito dessa aleatoriedade do encontro. A segunda tese de mérito é em respeito
a segunda viagem do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a Brasília, aonde tinha um intuito eminentemente familiar de realizar a mobília dos filhos que aqui residem, e a defesa tem comprovantes de compra de mobília, comprovantes do Uber, de trajeto, aonde ele ficou, tudo isso para comprovar que não tinha o intuito de se reunir com os seus supostos comparsas de intentos criminosos, mas tão somente realizar uma viagem com o intuito familiar, que foi devidamente autorizada pelo seu superior hierárquico à época. Inclusive, o próprio trecho da denúncia em que diz que nessa segunda viagem ele havia monitorado Vossa Excelência, ministro Alexandre, e também o excelentíssimo senhor presidente da República, são 5 linhas fazendo referência àquela delação premiada do dia 21, que é mentirosa e que é ilegal. Tenta fazer uma relação com as herbes, como se ele estivesse localizado em pontos estratégicos, mas esquecem que os mesmos que estavam rodeados, todos estavam na região central, inclusive o relatório da polícia traz que em determinado momento, do dia 23 de novembro, às 9h32 da manhã, a herbe do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima se conectou em 2 antenas diferentes, ou seja, é completamente aleatório dizer que ele estava realizando qualquer tipo de monitoramento, até porque estava hospedado no Hotel Vision, que todos sabemos é na região central e englobaria inclusive o raio desta casa. Raio que se considera por 3 quilômetros, diametralmente 6 quilômetros. É muita coisa para se considerar que havia um monitoramento. A terceira e última excelência é em relação ao apelo Neta. É preciso dizer em alto e bom tom, este cenário prospectivo de inteligência não é, nunca será, nunca foi um plano de golpe de Estado. Ele não é um documento clandestino que foi feito com fins espúrios. O seu superior sabia que ele estava analisando esse cenário prospectivo de inteligência, afinal de contas, essa era a sua atribuição oficial como oficial da inteligência da 6ª Divisão do Exército. Ou seja, competia às suas atribuições fazer cenários prospectivos de inteligência, e isso jamais poderia ser implementado como um plano de golpe, porque não competia à esfera de análise dele. É preciso lembrar que a premissa dessa análise era exatamente a fraude nas urnas. E não por um disse-me-disse popular, senão porque o próprio Ministério da Defesa instaurou uma investigação à época para determinar se de fato havia, ministro Zanin, ou não, fraude nas urnas. A partir deste momento de investigação, nasceu-se a possibilidade legal e institucional que ele fizesse um cenário prospectivo, e eu devo dizer, um cenário prospectivo pautado no regramento, na doutrina militar terrestre, no PPCOT 2020 do Exército, que vossas excelências provavelmente não sabem, porque a polícia não sabe, o Ministério Público não sabe, porque ninguém resolveu perguntar ao Exército. É a mesma coisa de vossas excelências decidirem sobre uma perícia, sobre um erro médico e não consultarem uma perícia médica daquilo que se tratava. É um documento oficial, tratado sob regramento próprio do Exército. Ninguém perguntou para o Exército do que se trata. Dentro do documento, peço vênia para ler apenas um trecho. Aprimorar a comunicação estratégica das Forças Armadas com os presidentes dos poderes constitucionais. Esse, dentre outros trechos, traz a completa legalidade do documento. O documento visava fins eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. Inclusive, a título de curiosidade, na posse da ex-presidente Dilma, o presidente Michel Temer, ele estava como destacamento das Forças Especiais e ele havia realizado um cenário prospectivo de inteligência para a retomada do Palácio do Planalto em caso de atentado. Eu fico imaginando se pegassem esse planejamento, ele ia incorrer em golpe de Estado. Eu concluo, eminentes ministros, afirmando e reafirmando: essa denúncia não deve ser recebida. A defesa pugna pela rejeição e, principalmente, para que vossas excelências dediquem-se àquilo que eu decidi dedicar à minha vida. Eu decidi dedicar a minha vida, em primeiro lugar, em defesa da palavra de Deus e, em segundo lugar, em defesa deste livro. Aqui, verdadeiramente, está a instituição do Estado Democrático de Direito. Aqui tem o princípio da imparcialidade.
Aqui tem o devido processo legal. Aqui tem a presunção de inocência. Não nos apartemos do que diz esta carta. Pela atenção carinhosa, agradeço.